Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro, a nossa terceira pequena, grande aula de Direito Processual do Trabalho voltada para você, que vai fazer a prova de primeira fase do 32º Exame de Ordem. Eu e a editora Juspódio preparamos essa série de dicas que envolvem 70% dos temas que caem na prova da OAB. E o tema de hoje é aquele que toca o coração do nosso examinador. O tema é procedimento sumaríssimo. E hoje nós vamos ver 5 pontos a respeito desse procedimento tão querido por parte do examinador. Primeiro ponto, o artigo é o 852-A da CLT. O procedimento sumaríssimo aplica-se aos dissídios individuais. O examinador perguntará individuais e coletivos? Não, individuais. De olho nisso na hora da prova. Aos dissídios individuais, cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo, vigentes na data do ajuizamento da ação. O examinador perguntará 60, 80 salários mínimos, 20? Não. Ele aplica-se aos dissídios individuais, cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo, vigente na data do ajuizamento da ação. O segundo ponto é a casca de banana desse tema. Aliás, é uma das cascas de banana desse tema. Está lá previsto no artigo 852-A, parágrafo único da CLT. Porque ele exige que você preste muita atenção na hora da prova em quem são as partes envolvidas no processo trazido pelo examinador. Por quê? Porque o procedimento sumaríssimo, ele não se aplica. Não se aplica mesmo que o valor da causa não ultrapasse a 40 vezes o salário mínimo. Ele não se aplica para quem? Para a administração direta. E aí aqui eu tenho o Poder Executivo da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios. E também não se aplica às autarquias e fundações públicas. Então, quando você se depara com uma questão de procedimento sumaríssimo, em que o examinador quer que você assinale a alternativa em que diz se o procedimento aplicável é o sumaríssimo ou não, preste muita atenção em quem são as partes. Por quê? Repetindo, ele não se aplica, não, à administração direta, autárquica e fundacional. Não se aplica à União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas. Segunda dica, check. Terceira dica importante sobre o procedimento sumaríssimo no processo do trabalho. Atenção, o artigo agora é o 852-B da CLT-B. No procedimento sumaríssimo, nós temos que, na petição inicial, observar alguns requisitos. E um desses requisitos é indicar o nome e o endereço corretos do reclamado. Essa alternativa resolve questões de prova. Por quê? Porque o artigo diz que o reclamante tem que indicar o nome e o endereço corretos do reclamado. Se ele não fizer, vai ocorrer o arquivamento do processo. E atenção agora, porque não há no procedimento sumaríssimo, não há citação por edital. O reclamante tem que indicar o endereço do reclamado para que a notificação seja via postal. Se ele não indicar, o processo será arquivado. Não há citação por edital. Certo? Quarta dica muito importante sobre o procedimento sumaríssimo: prova testemunhal e prova pericial. Prova testemunhal. Qual o número máximo de testemunhas no processo do trabalho no procedimento sumaríssimo? O número máximo de testemunhas é de duas para cada parte. No procedimento ordinário, o número máximo é de 3, no ordinário. No inquérito judicial para apuração de falta grave, esse número é elevado a 6. Mas aqui no procedimento sumaríssimo, o número máximo de testemunhas é de duas para cada parte. E elas comparecem em audiência espontaneamente. Atenção, minha gente. Isso aqui tem cheiro de prova. Não há rol de testemunhas para que elas compareçam em audiência. Aqui nas audiências no processo do trabalho. Não há rol de testemunhas. Elas comparecem espontaneamente. Mas e se não comparecerem no dia da audiência espontaneamente? Mediante prova que você guardou com você do convite, mediante carta comprovando o convite, carta com aviso de recebimento, telegrama, em que você possa demonstrar que convidou a testemunha e ainda assim ela não veio, aí é que o juiz vai adiar a audiência
e intimar a testemunha. Então, primeiro ela comparece espontaneamente, sem rol, sem notificação. Depois, se ela não comparecer, o juiz quer que você apresente a prova do convite, que convidou essa testemunha, ainda assim, ela ousada, abusada, não veio, e aí é que ele vai adiar a audiência para uma terceira data, mediante essa prova do convite e enviar uma notificação para a testemunha. Ok? E agora, e quanto à prova pericial? Nosso quinto ponto. Prova pericial. Tem prova pericial no procedimento sumaríssimo? Ou a prova pericial tornaria a causa muito complexa e, por isso, ela teria que tramitar pelo procedimento ordinário? É aqui que o examinador quer enganar você. Atenção, tem prova pericial no procedimento sumaríssimo? Sim, senhor, tem. Está lá no artigo 852H, parágrafos 4º e 6º. Desde logo, no dia da audiência, o juiz vai fixar o perito, o objeto e o prazo para a entrega do laudo pericial. Mas quando que a prova pericial vai ser produzida no procedimento sumaríssimo? Quando? Quando decorrer de uma exigência da lei, por exemplo, quando há pedido de adicional de insalubridade e periculosidade. Em regra, tem que ser produzida a prova pericial. Quem manda produzir? A lei. Ou então, quando necessária para a prova do fato. Se você alega que tem uma doença ocasionada por causa do trabalho, decorrente do trabalho realizado na empresa, como é que o juiz vai saber? Vai lá, vejo que você está doente. Vejo que é por causa do trabalho? Não. Tem que ser feita uma prova pericial. Tem que ser feita perícia médica, às vezes ergonômica, para ver se aquela posição podia gerar aquele tipo de doença. Então, o que você tem que guardar é que tem prova pericial no procedimento sumaríssimo, sim, senhor. E cá entre nós, vem cá entre nós. Quando decorrer de uma exigência da lei ou quando necessária para a prova do fato. Ou seja, nas mesmas hipóteses do ordinário, quando a lei mandar ou quando necessária para a prova do fato. E tem um detalhe, qual é o prazo para a entrega do laudo pericial? Qual é, aliás, o prazo para manifestação quanto ao laudo pericial? O prazo para manifestação quanto ao laudo pericial o prazo é comum de 5 dias. O prazo para a entrega do laudo pelo perito vai ser definido pelo juiz. E o prazo para você se manifestar quanto ao laudo pericial e para outra parte também é comum de 5 dias. Vimos muitas informações sobre o procedimento sumaríssimo. Vamos revisar? Larga tudo que você está fazendo, larga. E deixa eu te perguntar, você vai ver que o guardou. Logo verá que todas as informações importantes sobre esse grande tema estão com você. Primeiro, é correto ou é incorreto afirmar que o procedimento sumaríssimo aplica-se aos dissídios individuais, cujo valor não exceda 60 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da ação? 60? 60 ou 40? 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da ação. Segundo ponto, tem rol de testemunhas no processo do trabalho, no procedimento sumaríssimo? Não. O número máximo de testemunhas é de 2 e não tem rol de testemunhas. Me diga mais, tem citação por edital no procedimento sumaríssimo? Não há citação por edital no procedimento sumaríssimo. Número máximo de testemunhas? 2. E tem prova pericial? Tem prova pericial, sim, senhor. O prazo para manifestação quanto ao laudo pericial é de quantos dias? 5 dias. 5 dias. E é verdade que a prova pericial vai ser produzida quando decorrer de uma exigência da lei ou quando necessária para a prova do fato? Sim, é isso aí, gente, é isso aí. Encerramos mais uma grande aula de Direito Processual do Trabalho e nos vemos na próxima semana com o nosso 4º episódio. Vai riscando no cronograma que a editora Juspod enviou para vocês por e-mail. Vai riscando cada uma das aulas. Quero ver você chegar até o final. Queremos ver, com todo carinho, você chegar até o final e conquistar a sua aprovação. Até lá!